Olá, tudo bem? Eu sou Isabela Ribeiro, especialista BIM na FF Solutions e hoje estou aqui para apresentar para vocês um pouco sobre espessuras de linha dentro do software Autodesk Revit. Então, se esse é um assunto de seu interesse, assim como outros temas relacionados a BIM, já se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Além disso, já deixa o like para você não esquecer e compartilhe esse vídeo com seus amigos que você sabe que pode gostar desse tema. Então, vamos lá para a nossa apresentação. Bom, pessoal, para exemplificar para vocês sobre as espessuras de linha aqui no Revit, eu vou usar um projeto da própria Autodesk, tá bom? Aqui ele está em outra língua, então, mas nós vamos nos atentar nas informações e não na estrutura do projeto. Bom, para começar, né? Quais são as espessuras de linha que nós temos disponíveis para nós aqui dentro do Revit? Se você vier aqui na aba Gerenciar, em seguida aqui no grupo Configurações e Configurações Adicionais, nós temos o campo Espessuras de linha. Esse campo que nós vamos abrir agora. O que está configurado aqui? E isso varia de template para template. Então, pode ser que você esteja trabalhando num projeto que esteja com espessuras de linha diferente do que você está habitualmente acostumado a trabalhar. Então, aqui, nesse caso, ela está configurado para esse template. Se eu vier aqui, eu tenho 16 possíveis espessuras de linha. Então, eu tenho aqui do 1 ao 16 e nós não podemos criar novas espessuras, tá? Então, nós temos que trabalhar dentro desses 16 níveis de espessura de linha. Aqui no Revit, nós trabalhamos com a espessura em relação à escala. Então, percebam que aqui eu tenho a escala 1 para 10, 1 para 20, 1 para 50, 1 para 100, 1 para 200 e 1 para 500. Se eu correr aqui, eu não sei se eu tenho mais, eu acredito que fica no 500. As escalas nós podemos adicionar. Então, eu posso adicionar aqui, colocar uma nova escala. Ela precisa estar criada já aqui no meu projeto e eu consigo configurar a espessura para aquela escala. Então, vamos lá. Se eu estou com a espessura 1, o que quer dizer? Quer dizer que, independente da escala que eu esteja trabalhando, reparem aqui que ela mantém sempre o mesmo valor. Eu tenho uma espessura de linha de 0,053 milímetros. Veja aqui, no entanto, que quando eu passo para a espessura de linha 2, essa espessura muda. Então, na escala 1 para 10 e 1 para 20, eu tenho essa linha mais espessa, eu tenho ela na espessura 0,18 milímetros, e a partir da escala 1 para 50, ela tem 0,1 milímetros. Então, nas escalas maiores para detalhamento, eu tenho essa linha mais espessa, e nas escalas menores, eu tenho ela mais fina. E assim por diante. O interessante dessa área aqui de espessuras de linha é que nós podemos configurar. Então, no meu template, nas minhas configurações, eu posso simplesmente clicar aqui e editar. Digamos que aqui, nesse caso, para 1 para 10 e para 1 para 20, eu quero 0,15, eu não quero 0,18. Eu consigo criar aqui. Eu consigo ter uma linha 1 aqui, por exemplo, extremamente fina, e daí eu vou crescendo. Essas configurações todas dependem do que você quer para o seu trabalho. Mas atenção, essa configuração inicial que nós estamos fazendo aqui é para a linha de modelo, tá bom? Então, a gente está falando aqui da nossa modelagem. Se a gente está falando de linha de perspectiva, eu tenho outras espessuras, mas percebam que aqui para a linha de perspectiva ela não muda conforme a escala, ela é fixa. E a mesma coisa para a linha de anotação. Para a linha de anotação eu tenho os 16 campos que eu posso preencher, as 16 espessuras
só que não varia de acordo com a escala, ela é fixa. Então, não é porque você mudou a de modelo que vai alterar na linha de anotação, por exemplo, tá bem? Então, aqui a gente também consegue editar manualmente essas espessuras. Mas onde que eu aplico essas espessuras que eu estou mostrando para vocês? Todo o projeto, ele é controlado aqui na aba gerenciar através do estilos de objeto. Aqui no estilo de objetos é onde nós temos as configurações padrões para todos os elementos. Então, se eu clico aqui em estilo de objetos, percebam que eu tenho as abas objetos de modelo, objetos de anotação, objetos do modelo analítico e objetos importados. Lembra que eu falei que a anotação também tem espessura de linha? Eu posso alterar aqui, olha. Nesse campo, onde eu tenho espessura da linha, percebam que se eu clicar aqui para escolher, eu tenho a variação do 1 até o 16, que são os números que nós temos lá para as espessuras de linha. A mesma coisa aqui para objetos de modelo. A diferença é que para anotação a gente só tem projeção. E para objetos de modelo, nós temos projeção e corte. Algumas categorias não permitem que a gente configure o corte, apenas projeção. Então, se ela estiver preenchida dessa forma, significa que a gente não pode alterar aqui a espessura de corte. A gente fica realmente só com a espessura projeção, tá bem? Então, nós podemos alterar aqui e eu vou mostrar para vocês, olha. Se eu vier aqui numa planta, essa planta ela tá bem espessa. E por que ela está bem espessa? Porque aqui em cima eu estou com as linhas finas desativadas. Normalmente, quando a gente está trabalhando em um projeto, a gente ativa esse campo linhas finas para facilitar. E às vezes a gente esquece que uma espessura de linha vai ser implantada aqui quando eu plotar. E daí, no momento que eu ploto, ela vai ficar desse jeito. Em algumas situações, ela acaba ficando um grande borrão aqui e eu não consigo nem distinguir os meus objetos. Então, por exemplo, aqui, no caso desse mobiliário aqui de ambiente, né, que é um bicicletário. Se eu clico aqui nesse meu bicicletário propriamente dito, né, que é para encaixar as bicicletas, ele está na categoria ambiente. Se eu clico na minha bicicleta, ela também está na categoria ambiente. Então, o que eu vou ter que mexer para editar essa espessura aqui é a categoria ambiente. Então, eu posso vir aqui em estilos de objeto, procurar a categoria ambiente e vejam que ela está com a espessura 2. Então, se ela está na espessura 2, significa que na escala 1 para 50, né, ela muda. Vejam aqui, olha, que ela muda de acordo com a nossa escala, ela também vai mudar a espessura. Ali ela tinha essa espessura porque ela estava na 1 para 500. Mas eu posso simplesmente vir aqui e alterar ambiente para espessura 1. Só que no momento em que eu altero aqui dentro de estilos de objeto, eu vou aplicar para o meu projeto inteiro. Então, todo o meu projeto vai ter essa espessura alterada. Eu tenho outra forma de fazer isso, que é quando eu quero alterar a espessura especificamente para a vista em que eu estou trabalhando. Então, nesse caso, para essa vista aqui, primeira coisa que eu vou ver é se nós temos aqui um modelo de vista associado. Se ele tiver com nenhum, perfeito, eu já posso fazer a edição. Se ele tiver com algum modelo de vista associado, eu tenho que fazer a edição por aqui, tá bem? A edição ela vai ser basicamente a mesma, que é eu vir aqui nesse campo visibilidade e sobreposição de gráficos, ou se você prefere usar o atalho, é o atalho VG do teclado. Então, eu clico aqui em visibilidade e sobreposição. Quando eu entro aqui, vejam que eu tenho uma tela muito parecida com aquela que nós tínhamos aqui dentro de estilos de objeto. Só que qual que é a diferença desse daqui? Ele vai controlar apenas a vista que nós estamos trabalhando.
Então aqui, se eu abro ambientes, percebam que eu não posso controlar nada. Por quê? Porque a categoria que eu estou trabalhando é ambiente. Então a gente tem que se atentar também com o plural aqui, porque ele faz diferença. Então, se eu venho aqui em ambiente e eu coloco a linha aqui com ela já vai alterar. O que, que é esse sobreposição? Esse sobreposição quer dizer que ele está usando o padrão do Revit. Se eu sobreponho, quer dizer que eu estou sobrepondo o padrão do Revit. E agora eu escolho qual é essa sobreposição que eu quero. Então, eu alterei para 1. Quando eu aplicar aqui, ele já vai fazer essa edição para mim e eu consigo controlar por aqui. Se eu tivesse o modelo de vista aplicado, eu vou aplicar aqui um modelo de vista. Por exemplo, ó, se o modelo de vista, esse daqui tivesse aplicado, a diferença é que ao invés de eu vir aqui pela minha paleta de propriedades e ativar o visibilidade, eu viria aqui dentro do meu modelo de vista, ele já estaria com o modelo de vista que eu estaria trabalhando habilitado, e eu viria aqui, modelo de sobreposição VG, dentro do campo modelo de vista, e eu faria as edições. A tela é exatamente a mesma, apenas o caminho de acesso que é diferente. Então, aqui no Revit, a gente tem muitas formas de alterar essa espessura de linha. E o importante é sempre você saber em qual escala você vai plotar, em qual escala você vai trabalhar, fazer testes, isso é muito importante, porque quando a gente vai configurar um padrão nosso, a gente faz testes realmente para saber se aquela espessura está válida para nós. Então, aqui, para a gente poder encerrar, vamos fazer um outro teste, olha. Nesse caso aqui, eu tenho como portas, né? Eu tenho essa entrada aqui para o meu bicicletário. Aqui eu tenho portas, ela é uma porta inteiriça. Então, eu vou fazer a edição. Se eu quiser controlar todas as portas do meu projeto, mudar a espessura de todas elas, eu venho aqui, gerenciar estilo de objetos, procuro pelo meu item portas, e a espessura dele que está em projeção e corte, eu altero. Se eu quiser mudar exclusivamente para essa vista, primeiro eu vejo se eu tenho algum modelo de vista aplicado. Se tiver, eu edito dentro do modelo. Se não tiver modelo de vista aplicado, eu venho aqui em visibilidade e sobreposição de gráficos ou atalho VG, e aqui eu encontro o meu item portas para que eu possa fazer essa alteração. Quando eu expando esse campo, eu tenho vários itens, isso aqui é configurado dentro da família, mas aqui a gente pode fazer o ajuste. Então, por exemplo, aqui, olha, se eu clicar aqui em portas e já vir para sobrepor a projeção, vamos ver se ela vai alterar ou se a porta está trabalhando com o corte. Veja que ela já alterou. Vou alterar aqui também as minhas linhas, a espessura no corte, tá bom? Ó, então, aqui ela já deu alguma diferença. Poxa vida, Isabela, mesmo a gente mudando tudo aqui, ela ficou bem espessa. Muito provavelmente é por causa da forma com que essa porta foi modelada. Nós temos linhas muito próximas. Então, ó, vejam aqui que eu tenho uma linha aqui, outra linha aqui, outra linha aqui. Então, ela parece que está espessa porque nós temos uma junção de linhas, né? Mas pode ser que aqui entrando na edição da família, a gente consiga algum tipo de manipulação. A gente tem que estudar família por família e ver como que isso funciona. Mas, no geral, nós temos esses caminhos. Se você quiser mudar a espessura da linha padrão, vem aqui em gerenciar configurações adicionais e espessuras de linha. Se você quiser mudar a configuração geral do arquivo que você está trabalhando, estilos de objeto. Se você quer mudar apenas daquela vista, visibilidade e sobreposição de gráficos ou dentro do modelo de vista. Tá joia? Eu espero que você tenha gostado do tema que nós trouxemos para você. Se você tiver sugestões dos próximos temas, deixa aqui nos comentários para nós.
Não se esqueça do like e se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!